Boa tarde. Pessoal, vamos para mais uma aula de Sociologia e agora hoje, nós vamos falar do nosso terceiro exemplo de estrutura e estratificação social. A nossa terceira sociedade, tipo de sociedade que é estruturada e estratificada diferente da nossa, que a nossa é em classes sociais. Lembrem disso, tá? Já falei para vocês no outro vídeo. A nossa sociedade, ela é estratificada, ela é estruturada em classes sociais. A gente vai falar agora, pessoal, sobre as sociedades estruturadas em estamentos sociais. Esse tipo de estrutura, ela é típica das sociedades medievais, as sociedades que vocês já devem ter estudado em história. Por exemplo, a Europa medieval, Idade Média, vocês lembram, né? Os servos, os senhores feudais, lembram dessa estrutura? Essas sociedades, elas eram organizadas, estruturadas em estamentos. Tinha o primeiro estamento, o segundo estamento e o terceiro. Lembre sempre da pirâmide. Quem está no topo da pirâmide é quem tem mais prestígio, tem mais privilégios, é quem tem uma condição melhor. A sociedade considera como alguém que tem maior prestígio. No topo da pirâmide estava o rei. O rei estava no topo da pirâmide, nesse tipo de sociedade, que eram as sociedades estamentais. No segundo estamento, porque a gente sempre faz assim, pessoal, primeiro estamento, segundo estamento e terceiro estamento. No segundo estamento estavam o clero. Pessoal, nas sociedades medievais, a igreja, o clero, ele tinha muito poder. Eles tinham um prestígio muito grande, estavam logo abaixo do rei. E eles tinham um total domínio em relação à educação, à economia. Então, eles tinham muito poder, muito prestígio. Depois, no terceiro estamento, abaixo do rei, clero, vinha a nobreza. A nobreza eram os senhores feudais, os donos, dos feudos, tá? Que tinham muitas terras. Então, a nobreza, o pessoal que fazia parte ali da elite, que nem existia esse nome ainda, tá? E no quarto estamento, que ainda nem existe, a gente costuma dizer que não existe um quarto estamento e que esses estão abaixo da pirâmide, vinham os servos. Os servos estavam abaixo do rei, do clero e da nobreza, eram os servos. Os servos, pessoal, eles não eram escravos, porém, eles estavam presos à terra. Eles eram presos aos senhores feudais, numa espécie de pacto que eles tinham, que vocês já sabem, de todo aquele ritual de vassalagem, de servidão e tudo mais. Então, eles não eram considerados escravos, porém, eles estavam presos à terra e eles não tinham muitos direitos. Na verdade, não tinham direito algum. Trabalhavam apenas para sobreviver. E esse é o tipo de estrutura de uma sociedade organizada em estamentos. Não existe mais esse tipo de organização. É interessante a gente conhecer para a gente poder fazer uma análise em relação a nossas e comparações, tá? Que algumas coisas só mudaram o nome, mas continuam com o mesmo sentido. Então, vocês viram agora nesse vídeo as sociedades estamentais, as sociedades que são organizadas em estamentos, que são camadas sociais também, mas nós damos o nome de estamentos. Primeiro estamento, segundo estamento, terceiro estamento. Alguns dizem que o quarto estamento é os servos, outros dizem que os servos estão abaixo da pirâmide, tá bom? Qualquer dúvida vocês podem me chamar. Tchauzinho!